TV Folha ao Vivo hoje vai tratar de um tema bastante caro para o nosso país e bastante importante, que é o cão-guia. E para isso a gente tem 4 convidados super bacanas. Aqui à minha frente está a Thaís Martinez, que é advogada e que é presidente do Instituto Íris. Obrigado pela presença, Thaís. Eu que agradeço o convite. E do lado ali da Thaís está o Diesel, o seu companheiro, o seu guia. Aqui do meu lado esquerdo está a Daniela Kovacs, que também é advogada, trabalha na Justiça do Trabalho aqui em São Paulo e também é diretora do Instituto Íris, que é um instituto que tem colaborado há anos aí para que a gente diminua essa distância entre o cão-guia e a pessoa com deficiência visual, né? Eu queria exatamente começar, Thaís. Antes disso, obrigado pela presença, Dani. Imagina, eu é que agradeço. Ó, só conta o Ah, sim, o Becher aqui do lado, gente. Eu esqueci do Becher aqui embaixo. É muita gente. É muita gente. É muita gente. O Becher dormindo ali, ó. Vocês conseguem ver o Becher ali, a cabeça do Becher dormindo embaixo. Olha que maravilha. Né? É inédito trazermos cães guias aqui no TV Folha. É um prazer. Thaís, por que continua sendo uma dificuldade tremenda o cego, a pessoa com deficiência visual, ter acesso ao cão-guia no nosso país? Olha, eu acho que são as duas questões principais, né? Acho que alguns anos atrás nós tínhamos uma terceira, que era a falta de conhecimento da população, falta de legislação, que hoje, felizmente, eu já vejo como uma questão superada. Porém, nós continuamos com duas questões, que é a ausência de profissionais devidamente habilitados para fazer esse tipo de treinamento que é muito específico, nós temos muito poucos no Brasil, e a falta de recursos, né, financeiros mesmo, para o Instituto continuar doando os cães, né, porque muitas vezes as pessoas ouvem falar do alto custo do treinamento, mas elas não entendem que esse custo ele não é repassado para o usuário, né? Exato. Então, quer dizer, os cães-guias são doados, mas o Instituto tem todo um custo, né? Porque o cão fica pronto quando ele tem 2 anos, então durante todo esse período você tem uma série de custos de alimentação, vacina, veterinário, os treinadores, enfim. E muitos cães, né, Jairo, são dispensados durante o treinamento, quer dizer, de um universo aí de cada 100 cães que começam um treinamento, apenas 30 vão ser aproveitados em média. A gente... Dani, pegando um gancho do que a Thaís falou, quando se fala no custo do cão-guia, algumas pessoas se confundem, né? Acham que o animal é comprado. Não é bem isso, né? Queria que você falasse um pouco mais. É um processo longo até o preparo desse animal para estar junto com a pessoa com deficiência visual, né? E explica pra gente um pouco mais esse custo de formação do cão-guia. Porque além disso, além do treinamento em si, a gente tem, no caso dos brasileiros, tem o deslocamento até os Estados Unidos, o treinamento lá, não é isso? Na verdade, assim, o treinamento do cão-guia ele é bem complexo, ele tem basicamente 3 fases, um período até 1 ano de idade, que é a socialização, aprender boas maneiras e frequentar lugares que ele vai frequentar depois guiando uma pessoa cega, isso é muito importante para que ele seja um cão-guia saudável trabalhando. Depois vai para um treinamento de 3 a 6 meses para aprender a guiar, e depois você tem toda a questão de o cão que vai ser aprovado ou não nesse treinamento, como a Thaís mencionou ali, o que eleva também o custo é essa média de aproveitamento de 30% dos cães são aprovados, e ser aprovado significa que ele vai fazer o que ele gosta, que o cão não fica estressado. É uma vocação, né? É verdade. Não fica nervoso, que ele gosta do trabalho, do contrário, ele vai ser dispensado, porque é importante que a gente tenha cães tranquilos, felizes, que passem uma segurança para a segurança mesmo da pessoa com deficiência. E aí, na prática, depois disso, tem a seleção e a adequação do perfil da pessoa com deficiência que vai utilizar esse cão com o perfil do cão. E o treinamento desta pessoa para que ela aprenda a utilizar o cão-guia e todo esse período, esse processo, né, vai acabar levando quase 2 anos, é o que leva para a formação do cão. E mesmo aqueles que não foram aprovados no treinamento, você teve ali o custo, né, para a efetivação do treinamento dele em si.
Então, na prática, a gente estima R$35 mil de custo de treinamento para cada cão. E a gente tem essa questão, né? A gente tem uma parceria com uma escola americana, que é a Leader Dogs for the Blind. Que é em Michigan, né? Em Michigan, que você comentou, né, do deslocamento. Alguns cães treinados pelo IRIS já foram entregues pelo IRIS, já foram treinados no Brasil, mas o que a gente precisa mesmo é de recursos financeiros para pôr o projeto à frente, assim, independente de onde eles venham, é importante que eles sejam muito bem treinados e o IRIS tem essa garantia de... Mas só voltando no que você falou, desculpa, os cães, eles são doados para a pessoa com deficiência. A gente segue o padrão da Federação Internacional de Cães Guias, que recomenda e orienta que os cães não tenham custo para as pessoas que o utilizarão. A semelhança da doação de órgãos, se entende isso, você não pode pagar para furar a fila. Então, na verdade, a pessoa fala assim, mas o cão não tem custo. Não tem custo para o usuário, né? Mas tem custo para a gente do Instituto. Exatamente, para que ele chegue, né, a esse usuário, que é o custo que a gente sempre fala que é um custo alto. E também, né, Jairo, acho que é uma questão importante a pessoa pensar assim, que você vai ter esse investimento, mas você vai garantir para a pessoa com deficiência visual de 8 a 10 anos de muita qualidade de vida, né? Com certeza. Mas, Thaís, outro dado que também é pouco compreensível para o público em geral é esse abismo entre o número de pessoas com deficiência visual. O último censo do IBGE calculou em mais de 500 mil cegos no Brasil. E a gente tem estimativas aí não muito fechadas, mas que falam de 100, 150 cães guias no Brasil. A gente vai conseguir vencer esse abismo em algum momento? Como é que se trabalha para que mais pessoas tenham acesso a esses animais? Tá. Olha, eu acredito que sim, né, Jairo? Eu me lembro que antes de eu receber o Boris, que foi o meu primeiro cão-guia, né, o antecessor do Diesel, o famoso Boris, eu recebi ele no ano de 2000. E era um sonho que eu tinha de infância, enfim, demorei muito tempo para conseguir. E para a gente ter ideia, então no ano de 2000, existiam menos de 5 cães-guias no Brasil. Caramba. Né? E hoje a gente tem 100. Né? Mais ou menos. Então, quer dizer, ainda é muito pouco, mas sem dúvida foi uma evolução enorme, né? E eu me lembro que quando, um pouquinho antes de eu receber o Boris e que eu estava pensando nisso, muitas pessoas me falaram, Thaís, isso não é para o Brasil, porque o Brasil não está preparado, porque não é para a nossa realidade e tal. E aí eu lembro que eu dizia, olha, se eu não tiver um cachorro e algumas pessoas tiverem esse cão-guia, nunca vai mudar essa realidade. Então eu acredito que nós somos capazes de transformar a realidade. E eu tenho convicção de que nós vamos, sim, em algum momento, conseguir superar, como você disse, esse abismo, né? Só no IRIS nós temos uma lista de quase 3 mil pessoas que querem ter um cão-guia. Fala o que é o IRIS. Tá, bom, o Instituto IRIS, na verdade, ele surgiu justamente quando eu, recebendo o Boris, tive acesso a um novo mundo, né? Essa realidade foi uma coisa assim muito transformadora na minha vida. Eu passei a ter muito mais autonomia, segurança, alegria, e eu queria compartilhar isso com outras pessoas, né? Eu queria que outras pessoas aqui no Brasil tivessem acesso a essa realidade e fundei com alguns amigos o Instituto IRIS, né? Para justamente suprir essa demanda de cães-guias no Brasil. E nós temos hoje ainda esse grande desafio, né? Veja que nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos dezenas de escolas que treinam cães-guias e cada uma delas entrega por ano centenas de cães, né? Então é uma outra realidade, mas assim, não tem por que o Brasil não conseguir, né? E aí nós temos hoje um grande desafio, inclusive nós estamos aproveitando esse Dia Mundial do Cão-Guia para lançar uma campanha de crowdfunding, né? Ou a popular vaquinha virtual, né? Que nós temos duas metas, né, Jairo? Uma que é para aposentar alguns cães-guias que precisam ser aposentados com urgência, que é outro desafio, né? E para isso nós precisamos de 140 mil, né, para esses 4 cães.
Mas o nosso objetivo é superar essa meta e chegar aí aos 500 mil ou até mais para tornar o Instituto autossustentável. Por quê? O que eu percebi nesse meu tempo de gestão do Instituto Íris é que não adianta a gente depender o tempo todo de doação. Então a gente precisa desenvolver alguns tipos de negócios institucionais que garantam esse recurso de forma permanente. Sem dúvida. Então é isso que a gente pretende. Autossustentável, né? Exatamente. Então a gente tem planos de desenvolver alguns projetos, como uma loja virtual, um aplicativo que nós estamos pensando, e que esses negócios, vão ter o lucro revertido para que mais cães-guias sejam treinados no Brasil. Agora, para a pessoa ter acesso à vaquinha, ela entra no Facebook do Íris, como é que é mais fácil? Nós criamos uma página no Facebook do Íris, que é Íris Cão Guia tem, mas nós criamos uma página específica para a campanha, que chama Cão Guia, Quanto Vale o Seu Olhar? E é bem bacana, nós fizemos um vídeo, falando da campanha, desses objetivos, e a gente está captando pela plataforma Kikante, E então é muito interessante porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu vou doar R$10, R$20, R$50, e precisa de tanto, mas juntos, nós podemos fazer uma grande diferença. Dani, ainda, embora a gente tenha tido um avanço, na compreensão do papel do cão-guia, ainda há quem ache que o cão-guia é um super cachorro. Que ele é capaz de fazer... Ele é um super cachorro. Ele desculpa então, vamos lá. Eu também mas que ele tem poderes, vamos lá, além do que... Sobrenaturais. Fala um pouco do que de fato um cão-guia é capaz de auxiliar no dia a dia uma pessoa com deficiência visual. Eu também achava, Eu tinha essa ideia de que ele era um super cachorro. Aí depois eu descobri que é o treinamento mesmo, Assim, não que eles não sejam, façam um trabalho maravilhoso, mas na prática é o treinamento que vai dar segurança e autonomia para você andar com o cão e ter certeza de que você não vai bater em nada, ele vai desviar dos obstáculos, então ele vai aprender a andar em linha reta, virar à esquerda, virar à direita, ele vai aprender que ele passa debaixo dessa mesa, mas eu não, então ele tem que passar pelo lado, desviar de obstáculos aéreos que podem acertar a gente, o orelhão, essas coisas tem muito ainda, que às vezes no Brasil ainda a gente tem muitos outros dificultadores, carro na calçada, mesa na buracos calçada. Buracos imensos na calçada. Então ele já vai desviar disso. Gente falando no celular. É verdade. As pessoas não olham, atropelam o cachorro, atropelam o cadeirante, atropelam o cego. E achar o melhor caminho para você, E na prática também ele consegue achar pontos específicos. Por exemplo, se eu disser, tô vindo aqui, Basher, acha a cadeira. Ele acha a cadeira, acha a porta, embora não seja um ambiente que eu esteja familiarizada. Se você disser, a gente vai sair, eu falo, Basher, acha a porta, ele vai achar a porta pra gente sair. Então isso facilita muito o seu deslocamento, porque às vezes você não conhece o local, mas sabe que ali você precisa achar um elevador, uma escada rolante, e pode pedir isso pro cão. O Basher já acha o primeiro táxi no ponto de táxi, essas coisas assim você pode ir aumentando isso, assim, não é todo cão-guia que trabalha igual, isso é muito legal de você saber, porque na prática isso vai evoluindo na sua vida, de usuário, pode ir aumentando, eles mesmos te incentivam a isso no treinamento. É por isso que então, Thaís, existe aí... alguns veem como lenda, eu sei que você é um pouco mais liberal em relação a isso, mas é preciso ter algum rigor aí com o trato do cão, por isso que algumas pessoas propagam que tenha um pouco de cuidado antes de sair fazendo festa com o cachorro na rua, porque ele precisa de uma concentração para conseguir desempenhar bem o seu papel, é isso? Sim, eu sempre falo o seguinte, quando as pessoas me perguntam, porque assim, em regra, a regra certinha o cão tá com equipamento de guia, não mexa, Eu, como você mesmo disse, eu sou bem liberal nesse sentido, e aí eu falo, acho que tem muito a ver com a minha história também, porque quando eu cheguei com o Boris no Brasil e quase não tinha cão-guia e eu tive aquele problemão que alguns de vocês devem lembrar com o metrô, eu recebi muito apoio, E era uma coisa... Mas acho que é bom a gente lembrar, Thaís? Você foi impedida de entrar no metrô de São Paulo. Sim. E dali, houve uma grande discussão social, a criação de uma lei, Exato. A gente teve,
o pessoal aí da imprensa ajudou muito, a opinião pública, né? Então eu tive que entrar com uma ação judicial contra o metrô para ter esse direito garantido, e a partir daí nós, já com o Íris e tal, trabalhamos para aprovar uma lei. Hoje a gente tem uma lei federal que garante esse direito a todas as pessoas, né? De entrar com seus cães em qualquer local público ou privado, também de uso coletivo, meio de transporte, enfim. E naquele momento, esse apoio das pessoas era muito importante, e esse acesso que elas tinham de falar, nossa, eu nunca vi um cão-guia, posso mexer, posso falar um oi, foi muito importante. Então, mesmo hoje com o diesel, eu ainda permito, na grande maioria das situações, que as pessoas mexam com o diesel. Claro que, né, se eu tô, atravessando a rua e alguém começa a assobiar, isso é bem complicado, né, chamar o cachorro do outro lado. Mas de resto, porque eu acho que o cão-guia, ele também tem esse papel de aproximar as pessoas. Então, eu gosto de compartilhar o meu cão com as outras pessoas, né? Mas eu sempre alerto, falo, gente, pergunta para cada usuário de cão-guia, né? Ou tutor, né, Dani? Que a gente está mudando agora esse nome, né? Agora a gente vai usar o tutor. Pois estamos aí. Eu uso um nome maravilhoso, uso puxador de cachorro. Nossa, eu vou pensar no seu caso. E aí, Jairo, assim... eu falo para ver com cada pessoa, porque também cada pessoa conhece o seu cachorro. Então, depende do perfil do cachorro. Exato. Também, né? Tem cão que uma mínima, sei lá, um mínimo cumprimento de alguém já vai tirar ele totalmente do foco. Tanto o Boris como o Diesel, eu acho que até mesmo por eu permitir esse acesso, eles meio que ignoram, né, as pessoas. O Diesel ignora, assim, solenemente se ele está guiando e alguém mexe, mas nem todo cão é assim. Então, sempre antes pergunta para a pessoa. E no seu caso, Dani, como é que é com o Basher? Você é mais ciumenta, né? Eu acho que a Dani é ciumenta. Não sou ciumenta, não. É engraçado, né? Que daí você entra nessa questão. Já falaram isso pra mim, a mulher falou outro dia. É você que não deixa, eu sei você que pode. Agora já descobri de quem é a culpa, né, Thay? Aí eu falo, não, é que o Basher, ele desconcentra, na verdade, né? Quando ele tá sem equipamento, aí eu deixo, tranquilo. Eu achava que eu ia ser mais ciumenta. Eu descobri com o Basher que eu não sou tanto. Ele é. Eu falo que essa parte ele puxou da minha mãe, puxou da vovó, porque minha mãe é muito ciumenta. Mas, porque o cachorro é a cara do dono, né? Muito engraçado você perceber com isso. certeza. É sempre assim, e isso faz parte do treinamento, você cruzar o perfil de um com o outro, né? E na prática o Basher, se você mexer nele quando ele tá guiando, ele vai desconcentrar. Ele já é um cachorro mais sociável, assim, ele gosta muito de gente, de outros cachorros, então você tem que estar ali o tempo todo orientando. Mas a dica da Thaís é a perfeita, né? Pergunte para a pessoa se pode, até porque a gente não tá vendo. Então, na prática, para eu perceber que a pessoa tá mexendo no meu cachorro, ela tem que ter me falado antes. Então, porque muitas vezes isso vai poder me colocar em risco. Se a pessoa mexe no Basher e a gente está indo fazer uma travessia ou tem um buraco na frente, ele vai distrair e vai ser perigoso para mim. Só agora uma coisa que nessa eu sou radical. Opa. Não dê comida para os cães-guias, isso por é favor. muito importante. E aí, gente, isso é super importante e é curioso como as pessoas têm uma enorme dificuldade em lidar com isso, né? Né? Porque assim... malvada, não quer dar comida pro coitado que tá trabalhando. Exatamente. Nossa, tadinho. Ele tá olhando, claro, ele vai olhar pra qualquer coisa, né? O Diesel já pegou cebola podre na rua. Caramba. Então não se iludam, porque assim, qualquer coisa que é de comer, labrador se interessa. E assim, além da questão comportamental, tem a questão de saúde, né? Eles têm um cuidado super especial, uma dieta, né? Para se manterem, né, saudáveis por muito tempo. E aí essa é uma dificuldade mesmo, a gente vê às vezes no local de trabalho e tudo, as pessoas às vezes dão comida escondida. Claro que a gente acaba sabendo, né? Porque está lá fazendo dieta com o cachorro, coloca ele para fazer exercício e o cachorro não emagrece, né? Então de algum lugar vem essas calorias, né? Isso ajuda até a gente a controlar o banheiro deles, que é uma coisa muito importante, né? Tem a ver com a comida e com a quantidade de água. É tudo muito assim, e eles são muito bem cuidados. A gente é orientado para isso no começo, faz parte do treinamento também do tutor, né, do cão-guia, essa orientação de, olha, você tem que dar água de tempos em tempos, você tem que levar no banheiro. E no começo isso é muito forçado para que faça parte da sua rotina, porque é a pessoa com deficiência quem cuida do cão, todos os cuidados.
Thaís, nem todo mundo teve o privilégio de conhecer de perto o trabalho de um cão-guia, né? E eu felizmente tive, né, por força do ofício, enfim. Mas tem algo que chama muita atenção da gente, que é o botãozinho ligar e desligar, que é a tal da guia. Né? Assim, agora eles estão ali dormindo, deitados ali, enfim, parece que estão numa tranquilidade. Olha lá, o diesel está sendo um close agora no diesel, está dormindo pra caramba e tudo mais. Mas aí quando sacoleja a guia, ele se transforma. É sempre assim? Ou vai chegar um momento que, sei lá, no final de semana, ele vai querer relaxar, ele não vai te atender? Como é que é essa lógica do trabalho? Não, olha, eles entendem isso sim, que quando eles estão com esse equipamento, eles estão a trabalho, e quando não estão com equipamento, né, viraram pet. Né? E aí, claro, varia de um cachorro para o outro, né? O Diesel, por exemplo, ele é um cachorro bastante tímido, né? Então, mesmo em casa, ou mesmo se eu tiro o equipamento dele, ele não é de fazer aquela festa, sair correndo, tá? Ele só gosta de falar, né, Dani? O Diesel gosta de se expressar vocalmente. Mas ele é mais tranquilo, assim. O Boris, por exemplo, já não. Se tirava o equipamento, nossa, ele saía correndo, pulando, né? Virava outro cachorro. Um Basher. Também, né? Então, é muito curioso como eles entendem isso. Sim, claro, né? Aí como qualquer cachorro, conforme vai passando o tempo, eles vão ficando com um pouquinho menos de energia, né, com a idade e tal. Mas assim, é muito importante também que as pessoas saibam que em casa eles não trabalham, né? Então em casa eles têm lá os brinquedos deles, as caminhas, eles são os nossos cães de companhia. Legal. Um trecho que eu acho inesquecível do seu livro é quando você narra que você foi com o Boris à praia pela primeira vez e o quanto aquilo foi uma emoção diferente para você. Sim. Dani, que tipo de emoção diferente o Basher te trouxe? Acho que muitas, né? Já comecei, você chorou, né? Pega o lenço. Opa, vamos chorar. É outra vida mesmo, assim, ter um cão-guia era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, né? É um sonho, mas mesmo que seja um sonho, acho que na prática você só tem a dimensão do quanto isso é transformador no dia a dia. Quando você percebe assim, nunca mais eu me senti sozinha na vida, porque acho que relação nenhuma você tá junto com o ser que está com você 24 horas, acho que nem casamento é assim, né? E o cão-guia é assim, você acorda junto, dorme junto, faz tudo junto. E essa coisa Viaja, né? Preciso viajar a trabalho, por exemplo, aconteceu no mês subsequente. Aí eu não tinha ninguém para ir comigo. E eu falei, não, tudo bem, o Basher está comigo, eu vou. Não que se eu não tivesse o Basher eu não fosse, eu acho que eu iria, mas eu não ia me sentir tão tranquila, né? Corajosa e dizer... E de lá para cá é 1 milhão de coisas, sabe? Às vezes, vou fazer um curso ali, eu sei que é perto da Paulista, saio na estação tal, um amigo olha no guia para mim, guia na internet... Você sai, vira para a direita, para a esquerda, eu cheguei no hotel sozinha, assim, sabe? Uma coisa assim, e isso vai aumentando aos poucos, claro. E a quantidade de gente que você conhece também, porque ele quebra a principal barreira que a gente tem com relação à pessoa com deficiência, que é a barreira de atitude. Sem dúvida. Que a gente chamava de preconceito até outro dia, que nada mais é do que a falta de informação. Porque cão é lindo, né? Então, primeira coisa eu falo assim, a gente passa a ficar em segundo lugar. E a deficiência em terceiro, né? Em primeiro lugar vem o cachorro. E isso é muito bom. É muito bom poder ser visto em segundo lugar. Eu me emociono também fácil aqui. Thaís, você tocou rapidamente num ponto que eu acho que a gente precisava demorar um pouco mais, que é o envelhecimento dos cães, né? A Folha publicou hoje uma reportagem de um casal de deficientes visuais que se conheceram e namoraram e se apaixonaram por meio dos seus cães, mas que agora, ao mesmo tempo que eles comemoram, né, o bem que os cães trazem para eles têm uma preocupação imensa, porque os seus cães aí estão perto de completar 11 anos e naturalmente já apresentam um pouco de lentidão, enfim, coisas que todo mundo que envelhece vai sentir.
E eu percebo que isso passa a ser um drama bastante importante na vida da pessoa que tem um cão-guia, né? Como é que o Instituto trabalha essa questão e como é que é a convivência da pessoa cega com o cão aposentado? Você que já passou por essa experiência. Tá. É um momento, nossa, muito difícil. Foi uma das experiências mais difíceis para mim. Eu, quando recebi o Diesel, né, aposentei o Boris, eu fiquei depois de quantos anos, Thaís? Depois de quase 10 anos que eu estava com o Boris, né? E eu, quando recebi o Diesel, enfim, tive uma dificuldade enorme de me adaptar com o Diesel, porque eu tinha um vínculo tão forte com o Boris que eu não conseguia criar um outro vínculo, e esse vínculo afetivo é muito importante para o trabalho do cão-guia. E olha, gente, foi tão absurdo que, para vocês terem ideia, eu cheguei a pensar em devolver o Diesel. Olha só. Não, sério, porque eu achava que ele não era um bom cão-guia. E eu falava pro instrutor, e ele falava, mas o que é o problema? E ele via as caminhadas, né, e achava normal, claro, ainda não tinha aquela sintonia de tempos, né? E aí eu falava, não, mas ele não atende, não guia direito e tal, enfim. Aí até que ele falou, bom, tá, é o seguinte, vamos colocar um prazo de 3 meses. Se você achar que não está dando certo mesmo, a gente devolve o Diesel, né, para a escola. E aí acho que deu um clique, né, também com medo, né, imagina ficar sem um cão-guia. E eu comecei a descobrir, né, que o Diesel tinha um monte de qualidades. E aí quando eu aprendi, que isso foi um aprendizado não só em relação ao cão-guia, mas para a vida mesmo, porque a gente tem que aprender também a começar novas histórias, né? Se a gente ficar preso a uma história, por mais linda que ela tenha sido, você não consegue avançar e evoluir, né? E aí eu aprendi que a minha história com o Boris estaria para sempre, né, no meu coração, na minha vida, na minha memória, mas que ela era uma história única e não era a mesma história que eu construiria com o Diesel. E aí as opções, né, da pessoa, como eu falei, ela pode ficar com esse cão aposentado em casa. Desde que ela se comprometa, né? Desde que ela se comprometa, né? E desde que ela tenha condição. Por exemplo, o Boris, eu passei por alguns momentos. Logo no início, eu mudei de casa, tudo para poder acolher o Diesel e o Boris. Então, eu fiquei com eles dois, alguns meses. Então, o Diesel era o cão oficial guia e o Boris passou a ser um pet, né? O tiozão aposentado. Exato. Bom, claro que tinha alguns conflitos ali, porque até o Boris entender essa mudança, né? E algum tempo. Porém, chegou um determinado momento em que eu comecei a trabalhar num lugar em que eu tinha que viajar muito, eu tinha que participar de muitos eventos à noite. E aí o Boris, eu morava sozinha na época, e o Boris começou a ficar muito sozinho e eu achei que ele estava se deprimindo um pouco, porque, né, ele não era acostumado a isso. Ele está acostumado a ter com gente o tempo todo, todo tempo, né? Exato. Aí, por mais que no meu prédio os vizinhos faziam rodízio, o pessoal tinha a chave da minha casa, pegava o Boris para passear, mas achei que ele não estava legal, né? E aí, pensando nele, até por gratidão, né, a tudo que ele tinha me feito, eu acabei decidindo, com muita dor no coração, deixar ele com um casal de amigos, né, o Nelson e a Maria Augusta, que, nossa, amavam o Boris, né, e ele também gostava muito deles, e então eles acolheram o Boris nesse momento. Aí depois, quando o Boris ficou doente, eu decidi ficar com ele de novo, mas eu sabia que era mesmo só uma despedida, né, porque era pouco tempo que ele tinha de vida. Uau. Dani, e reforça pra gente a questão da campanha pelos cães que estão em processo de... Sem chorar, ela já chorou muito hoje. A gente tem uma estimativa, né, no Íris, de mais de 10 cães que precisam se aposentar até o próximo ano. Em média, o cão trabalha de 10 a 12 anos? Ele vai ter ali, são 8 ou 9 anos de trabalho, aí isso vai dar, né, 10 anos de idade, mais ou menos, às vezes um pouco mais, quando o cão eu tô limpando a lágrima aqui, tá? Quando o cão tá bem, né, de saúde e consegue continuar trabalhando, porque é uma relação difícil de ser desfeita, né?
Então, às vezes, a gente até quer ficar com eles um pouco mais. E na prática, vai ser mais ou menos essa média. Então, a gente tem essa estimativa, por conta da idade até, e do tempo de dupla, de que 12 cães, na verdade, se a gente não tiver nenhum fato adicional até o final, por exemplo, algum cão que precise se aposentar com antecedência por motivo de saúde, né? Ou alguma coisa que venha a acontecer, pelo menos 12 cães a gente tem para aposentar até o final do ano que vem, com certeza. Então, a gente lançou essa campanha Cão Guia, Quanto Vale o Seu Olhar, com o objetivo de captar recursos para esses 4 que a gente tem de imediato que precisam ser aposentados com mais urgência, né? Mas pensando também ali na sustentabilidade do Instituto e, quiçá, também conseguir recursos para que a gente fique tranquilo com a questão da aposentadoria desses 12 cães que a gente tem de imediato até o ano que vem. Porque na prática, então a gente está lá com a campanha no Quicante. É muito importante que as pessoas colaborem. As doações são a partir de R$10 e todos juntos a gente consegue transformar as coisas, com toda certeza. E também é importante, né, Dani, lembrar que se por alguma razão, né, a pessoa, nossa, para mim tá complicado doar agora, né, qualquer valor, ajudar a gente a divulgar a campanha para as pessoas que você conhece também é muito importante, né? É verdade, porque na prática, você pensar, né, a pessoa que teve um guia, né, porque a mobilidade com o cão guia, ela é muito diferente da mobilidade com a bengala. Não que seja melhor ou pior, não é isso que eu quero dizer, é diferente. Então, uma pessoa que está acostumada a essa rotina, a essa autonomia, a independência, que muitas vezes é conquistada só depois do cão guia, no meu caso, pelo menos foi assim, eu sou muito mais autônoma e independente hoje do que eu era há 7 anos atrás, quando eu recebi o Basher. Eu fazia o que eu precisava fazer, ir para a faculdade, ou para a pós, na verdade, na época, ir para o trabalho, ir para manicure, que mulher não deixa de ir, mas era na noite de trás. O estritamente assim. Essencial. Estritamente essencial. Puramente trabalho. Mas acho que o que eu fazia, assim, além de trabalho, era ir para manicure sozinha só, juro por Deus, assim. Hoje não, né? Na prática, o Basher, eu falo, vou dar uma volta no quarteirão porque eu quero dar uma volta no quarteirão. E uma das coisas que a Kátia até saiu hoje na excelente reportagem que você fez, nos disse que marcou muito, ela falou assim, eu acho que ficar sem um cão guia é pior do que ficar sem a visão. Então, na prática, a gente está trabalhando, né, com essa campanha e com outras ações também, com o objetivo de garantir a reposição desses cães que a gente tem para aposentar até o próximo ano e também fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa realidade, porque a gente quer aumentar esse número. Acho que o vídeo que a gente fez para a campanha, né, Cão Guia, Quanto Vale o Seu Olhar, é muito bacana, acho que vale a pena, porque tem vários depoimentos, né? Tem a Liana conta também, uma coisa super bacana. Se a gente digitar num buscador, Cão Guia, Quanto Vale o Seu Olhar, a gente vai achar o vídeo, né? Isso. Ótimo. E aí tem a página do Facebook, que é esse nome também. Tá. Tem a página Iris Cão Guia, enfim, várias formas de encontrar. Várias formas de achar, porque agora todo mundo tá curioso. Exato, vamos lá, né, gente? Ajuda a gente a compartilhar isso aí. Mas assim, a Liana conta uma história muito bacana, que ela fala que antes de ela ter um cão guia, ela caía muito na rua, né? A mobilidade dela era muito complicada e que depois que ela ganhou o Sirius, né, que é um dos cães que precisam se aposentar, ela nunca mais caiu, né? Então, olha, são histórias muito marcantes mesmo. Qualidade de vida, né? Assim como as pessoas questionam muito sobre a importância da cadeira de rodas, né? Sim. Cadeira de rodas, para uma pessoa que necessita, é um instrumento fundamental de liberdade, né? Assim, sim. O Cão Guia também traz aí liberdade para a pessoa com deficiência visual. Sim. Thaís, mas a gente está se encaminhando para o fim do nosso debate. Mas antes eu queria que você falasse do seguinte. A gente falou bastante sobre a aposentadoria do cão, mas eu queria que você falasse sobre os cuidados de saúde necessários para uma boa vida para um cão guia. E mais, embora a tradição no Brasil a gente veja mais labradores, né? As pessoas acham que só o labrador pode ser cão guia, né? Sim. E não, né? São várias raças que podem ser desenvolvidas, né? Queria que você falasse sobre esses dois aspectos. Tá. Eu queria só antes, Rogério, só uma questão que eu lembrei sobre a campanha, claro. Que além das pessoas físicas, né, a gente tem lá algumas
cotas de doação específicas para as empresas, né? E que aí com contrapartida de divulgação dos apoiadores e tudo mais. Então o pessoal das empresas também pode dar uma olhadinha lá. Ótimo. Bom, sobre a saúde, né, do cão-guia. Na verdade, é o que eu falo, o ideal é que os cuidados de saúde do cão-guia fossem os mesmos cuidados que as pessoas têm com os cães, né? Porque, claro, eu acho que quando a pessoa assume essa responsabilidade de cuidar de um ser, né, que depende totalmente de você, no nosso caso é uma dependência mútua, né? Claro. Mas eu acho que você tem que assumir a responsabilidade por tudo que ele precisa, né? Então, é uma boa alimentação, é praticar exercício físico. Gente, eu vou fazer um comentário aqui, claro que tem casos e casos, mas eu tenho visto cada vez mais, visto ou sabe, né, gente? Puxa vida, mas que gafe falar visto perto do cego. Pois é, eu falo isso toda hora, né? A gente vê de outras maneiras, né? Enfim, eu ouço falar as pessoas levando seus cães para passear em carrinhos, né? E assim, claro que algumas vezes é porque o cão tem algum problema de mobilidade e tal, mas muitas vezes é só porque a pessoa não quer que esse cão suje a pata ou coisa assim. E, gente, eu acho isso uma dó, né? Porque o cachorro, um dos grandes prazeres que ele tem é praticar exercício físico, né? E isso faz muito bem para eles. Então, essa é uma responsabilidade que a gente tem. O cão-guia já faz isso naturalmente, mas a gente tem uma obrigação de fazer... malhar. Exatamente. Aliás, o Diesel faz até esteira comigo na academia, que viu? Maravilha. Sério? Sério. Saiu no lucro aí, porque o nado ele dorme. Pois é. E assim, então além, né, do que ele faz de caminhar e tudo, eu sempre procuro subir escadas com o Diesel, que aí já faço exercício eu e ele. Então no trabalho a gente sobe escada, em casa, né, que eu moro em prédio. E esse é um cuidado de saúde importante. Outra coisa, a gente tem a escovação diária, né? Que é uma coisa super importante para a higienização deles, para aprofundar esse vínculo com eles. E é um momento meio que assim de, sei lá, yoga, meditação, sabe? Porque é uma conexão naquele momento tão importante que a gente faz com os cães, né? Que acaba sendo tão relaxante para eles quanto para nós, né? A gente consegue perceber se eles estão com algum problema também, né? Exato, que é um contato físico, né, que você tem para descobrir se tem algum carocinho, alguma feridinha. Na pele, alguma dor, né? Exatamente. E, aliás, foi assim que eu descobri, né, no semestre passado, que o Diesel tava com um tumorzinho, e fez a cirurgia, tava super, super no começo, graças a esse contato diário, né? Ele tá super bem. Então, assim, a gente tem as visitas regulares ao veterinário, né, para fazer um check-up, a vacinação, cuidamos deles com vermífugo, antipulgas, porque é importante também, né, Jairo, que esses cães estejam sempre limpinhos e tudo, porque eles vão entrar em lugares que outros cães não entram, né? Então, isso é uma responsabilidade de quem usa um cão-guia, de cuidar também, né? Ninguém quer numa loja de roupa chegar lá o cachorro fedido, né? Não pode. Exatamente. Lá. Então, tudo isso é muito importante e esses cuidados de saúde, digamos que é a parte contratual aí de quem se propõe a ter um cão-guia, né? Uma obrigação. Quer falar um pouco sobre as raças, Dani, para a gente encaminhar para o final? Na verdade, muitas raças elas são usadas para o treinamento de cão-guia, né? A gente costuma ver mais na América Latina em geral, não só no Brasil, o Labrador e o Golden Retriever, que é aquele que parece Labrador, mas é mais peludinho. Às vezes até a cruza dos dois, ela é muito utilizada para o treinamento de cão-guia. Nos Estados Unidos é bem difundido o pastor alemão também. Eu já tive notícia de que na Nova Zelândia eles usam dálmata. Eu falei, ai, que chique, preto e branco, ia ficar muito chique, né? Aí, assim, e tem alguns aspectos assim, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, o pastor, ele às vezes é usado para cão de polícia. Então, acaba tendo mais as outras raças, o que nos disseram naquela época,
por conta disso. O Labrador e o Golden são cachorros que todo mundo costuma olhar e achar mais fofinho. Então é mais fácil de você introduzir num país onde não tem tanto cão-guia ainda, por enquanto, porque vai ter, tá? O pessoal vai ajudar a gente no Quicante, a gente vai atingir essa meta. Mas assim, tem algumas características que são de personalidade também, e aí acaba servindo também de cada raça, para o cruzamento e o estabelecimento do perfil. O pastor é um cão que normalmente vai ficar com uma pessoa que tem uma rotina mais fixa. O labrador já não se importa de ficar viajando tanto quanto a gente, né? Eu e a Thaís. A gente tem uma rotina de trabalho muito puxada. Então, na prática, e alternância de rotina também. E, gente, liberem a passagem do cão-guia. Não é isso, Thaís? Exatamente. Nos veículos, nos órgãos públicos, nos hospitais. O cão-guia precisa ter acesso junto com a pessoa com deficiência visual, sempre que ele estiver junto da pessoa com deficiência visual, né? Ele é um instrumento, né? A gente ainda precisa bater bastante nessa tecla, porque ainda, embora a gente tenha, a situação tenha melhorado, a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Gente, queria agradecer demais a presença de vocês. TV Folha ao Vivo vai chegando ao seu final. Obrigado a Thaís Martinez e ao seu maravilhoso Diesel ali embaixo. Jairo, eu que agradeço e, nossa, o apoio de vocês tem sido desde lá de 2000 com Boris, no caso do metrô, na Fundação do Íris, em tudo isso muito importante. Eu tenho certeza que vai ser nessa campanha também. Obrigada, Jairo. Obrigado a você, Daniela Kovacs. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Jairo. E a presença do Basher aqui, que está num sono profundo. Eu que agradeço em nome do Instituto Íris, inclusive, e em nome das pessoas com deficiência, porque o seu trabalho faz muita diferença pra gente. Obrigado.